Essa rota foi cortada pelo Comando Vermelho, não foi cortada pelo Exército. E agora todos aguardam a reação de Lula, pois ele acaba de sair de uma reunião com Trump, onde Trump lhe disse: o tráfico de drogas e o terrorismo são meus inimigos. É uma situação de guerra, porque se ele der a ordem, Carlos, você sabe mais sobre isso do que eu, mas estará declarando guerra a ele diretamente. A questão é que, no ponto a que chegamos, não entendo como podemos voltar atrás. Eu acho que há um setor do Partido dos Trabalhadores que tem conivência, mas não tenho nenhuma prova de que seja a esposa do presidente. Carlos, vou perguntar uma loucura e me interrompa. Vamos para o Brasil. A situação está realmente crítica hoje. Olha, primeiro um título para vocês que não está em nenhum lugar. Não é verdade o número de mortos que estão dizendo. Eu acabo de... Falava-se em 64 e outros números... São 123 neste momento. De vítimas fatais por diferentes lugares do Rio. São 123 neste momento. Acabei de falar, antes de entrar com você, com pessoas do gabinete do governador do Rio de Janeiro que me disseram 123 e aumentando. Um massacre, um verdadeiro massacre. Agora, Carlos, como se toma a decisão de ir contra esse comando de Bermelo, que é um estado dentro do estado? Neste caso, no Rio de Janeiro, uma organização paraestatal? O povo se cansou. Há muito tempo as pessoas vêm pedindo. Os comerciantes há muito tempo vêm pedindo. As pessoas que estão próximas das áreas onde o Comando Vermelho domina, já vou explicar o que é o Comando Vermelho, começaram a pedir por todos os meios, iam às rádios, faziam manifestações pedindo que alguém fizesse alguma coisa. O governador ligou 3 vezes para o Lula, mas Lula não o ajudou porque o Comando Vermelho está muito próximo do Partido dos Trabalhadores. Claro, e quem governa o Rio de Janeiro é bolsonarista? Não. Não é simplesmente do partido do Lula. Olha, são liberais amigos do Bolsonaro, mas todos vão querer herdar isso. Ok. Eu não concordo com quem diz que o governador de São Paulo é bolsonarista. Não. São Paulo é ele. É ele mesmo, sim. Ele vai querer ser. A oposição ao Lula, que vê um Lula muito enfraquecido, vai brigar o ano todo que vem para ver quem será o candidato. Veremos, falta um ano para isso. Mas isso é uma coisa tremenda, porque quando não encontra apoio do governo federal, o governador diz: não, bom, eu mesmo tomo a frente. Agiu sozinho. Mas ele toma a frente de uma forma impressionante. Uma guerra. Lançaram, eu te digo, lançaram mesmo mísseis terra-terra. Sim, nós vimos. Mísseis superfície. Nós vimos da rua lá de cima, observando tudo. Exatamente. São mísseis portáteis de geração antiga. Não são novos, mas são terríveis. Traficantes de drogas atacaram o governo com drones. Sim. Drones kamikazes. Muitos diziam que o Comando Bermelo estava melhor armado que a própria polícia brasileira. Mas enfim, obviamente o narcotráfico tem muito mais dinheiro do que os governos. Eles têm armas de última geração, Carlos. Olha, eu te conto isso porque vale a pena que as pessoas saibam. No Brasil, existem 2 grandes estruturas narcoterroristas. O Comando Vermelho, que vocês vão ver alguns detidos com o cabelo pintado de vermelho. Esses detidos são chefes de seção. A foto apareceu, aí está, olha, aí temos ela. Esses 2 que estão aí são chefes de seção. São os caras que controlam 5 ou 6 quarteirões. São 2 garotos? São todos garotinhos. O chefe dessa estrutura, que é um cara que aparentemente também está preso, tem 23 anos. O que acontece é que há outros chefes por trás dos chefes, mas isso é algo muito mais complexo. O outro grande grupo é o 1º Comando da Capital. Aqui passam as notícias. Mas o 1º Comando da Capital conseguiu tomar o controle da fronteira entre Paraguai e Brasil, roubou um tesouro da Prosegur de 23 milhões de dólares. Está na imprensa? Não. Eles chegaram armados com bazucas na área onde estava o tesouro, viraram completamente os carros da polícia, são extremamente poderosos e comandam tanto quanto o Comando Vermelho. Como assim? O 1º Comando da Capital desde a prisão? Existe uma reportagem famosa, eu esqueci de avisar a sua produção, mas em outro dia vamos procurar, sobre o Marcola. Marcola era o chefe do 1º Comando da Capital e um dia ele foi entrevistado por um jornalista internacional, porque na prisão ele recebe o jornalista internacional em um escritório. Também é a lei na prisão. Ele diz: eu comando aqui e comando lá fora. E o que o governo não percebeu é que eu sou o governo. Bem, o Comando Vermelho, muito forte em São Paulo, região de origem de Lula, muitos dizem que o ajudaram, não sei. É para te ajudar que... Eles o apoiaram. A campanha? Não, sobre o assunto de mobilizações, de controle eleitoral. Bem... É assim como o traficante te ajuda? Sim, mas o que esses caras têm é um número enorme de soldadinhos.
Porque outra coisa que você precisa entender é que as pessoas que trabalham para eles trabalham por obrigação. Porque se você não trabalhar, eles te matam. Se você tiver 12 anos, 13 anos. Além disso, esses caras também são heróis nas favelas, porque eles ganham milhões, mas distribuem, ou seja, não são bobos, distribuem comida, têm refeitórios que eles mesmos administram. Existem os refeitórios que estão pintados de vermelho nas favelas. Eu só vi um desses uma vez porque me confundi e entrei em um lugar onde não deveria entrar. Mas enfim, estava bem vigiado. E os restaurantes têm uma faixa vermelha. Obrigado. Esses são os restaurantes do Comando Vermelho. Nesses restaurantes, para as pessoas que trabalham para eles, a comida é dada de graça, para o resto cobram. E não se pode realmente competir de forma alguma nessa comunidade contra um restaurante do Comando Vermelho. Eles têm gastronomia, fornecem luz, têm saúde, hospitais próprios. E além disso, fornecem drogas, que é um tema muito importante, porque a droga tem um comprador, mas também tem um consumidor dentro da própria comunidade. Então, muitos garotos recebem pagamento com restos de droga de menor valor, mas os garotos também ficam completamente perdidos. Agora, Carlos, eles conseguiram se legalizar, fala-se de 1000 postos de gasolina, que tem empresas de logística, que tem até empresas de segurança, sabe, como aquelas de alarme. Empresas de segurança, os caras que geraram a pior insegurança no Rio de Janeiro, porque hoje ouvi bem cedo uma jornalista conversando com Eduardo Feynman na Rádio Mitre, que dizia: estamos como nos primeiros dias da pandemia. Rio, as pessoas têm desaparecido, estão fugindo apavoradas, as crianças não foram para a escola, os comércios não abriram. Até quando isso vai durar? Porque dizem que estão nos arredores tentando resgatar corpos. Não estão apenas tentando resgatar corpos, há uma contraofensiva do Comando Vermelho na manhã de hoje. Eles cortaram a rota para o Galeão, não é possível chegar ao aeroporto internacional. Essa rota foi cortada pelo Comando Vermelho, não foi cortada pelo Exército. E agora todos aguardam a reação de Lula, pois ele acaba de sair de uma reunião com Trump, onde Trump lhe disse: o tráfico de drogas e o terrorismo são meus inimigos. Claro, esse é o limite. Cuidado, cuidado, atenção, porque ele está realmente de olho em você. Lula, o governador, está pedindo 2 tipos diferentes de ação, hoje neste momento. Primeiro, transfira imediatamente os líderes do comando para prisões federais de segurança máxima fora da zona de conflito. Não apenas para que não sejam libertados. Temem pessoas controlando prisões. Isso pode acontecer. E em segundo lugar, que envie tropas de assalto federais. Não que envie o exército, mas sim tropas de assalto, porque existem tropas federais de assalto. Eu os vi treinar pessoalmente há cerca de 6 ou 7 anos e posso garantir que eles são realmente muito capazes. E o que você acha que o Lula vai fazer? Não há empate. Acho que isso vai ajudá-lo? Ele não tem outra escolha. Porque, veja bem, com tantas coisas acontecendo, a gente tende a esquecer, não é? Hoje é dia 28 ou dia 29? Hoje é dia 29. Bem, Trump se reúne com Xi Jinping. Claro, eu disse isso aqui. Após essa reunião, adeus Maduro. Hoje é o começo do fim de Maduro. Sim, porque se fala que vai haver um acordo tarifário. Vão chegar a um acordo principalmente sobre a questão do fentanil, dizem. E vão definir claramente zonas de influência. E na zona de influência, quem tem mais a perder primeiro são o senhor Maduro e sua turma, o senhor Petro. Eu, se fosse o Petro, cuidaria muito do meu futuro, porque eu vejo, no final do ano que vem, quando deixar o governo, de laranja e um câncer norte-americano. E o outro, que é muito mais astuto, muito mais inteligente e tem uma grande estrutura ao redor que o aconselha, é o Lula. E o Lula, que não é bobo, foi e disse ao Donald Trump, certamente no seu inglês abrasileirado: estamos aqui, queremos ajudar, vamos intermediar. Qual foi a intermediação que ele ofereceu ao Trump? Lula? Que este governo seja substituído por outro da Venezuela, mas que os atuais chefões se exilem, e ele lhes ofereceu a possibilidade de ficarem sob controle no Brasil, sob determinadas condições. Ainda não sei a resposta para essa questão. Eu sei que você provavelmente acha que a resposta é não, e provavelmente realmente é não, mas preste bastante atenção, porque afinal, o que significa realmente estar no Brasil? O que isso significa? Significa ser livre? Qual que? Conversando. Porque o que mais importa para o governo americano é... Eles devem fornecer informações. Claro. Que Maduro conte o dinheiro que distribuiu. E o que mais interessa a Lula é que ele não conte o dinheiro que talvez tenha lhe dado. Exatamente. E vou relembrar um fato e depois abrirei o painel para vocês. Lula afirmou há alguns dias na Indonésia que seu desejo é concorrer a um 4º mandato para a reeleição.
Então, o que acontece? Se você está dizendo isso, é porque, evidentemente, precisa ajudar os Estados Unidos, porque ter os Estados Unidos contra você, quando o objetivo é buscar uma nova reeleição, você sabe como pode acabar. Vou te contar uma coisa que aqui passa despercebida, porque estamos sempre ocupados com nossos próprios assuntos. Na época, Trump impôs uma penalidade de 50% de sobretaxa nas tarifas, lembra? Sim. A primeira coisa que o mundo disse sobre Lula foi: vamos retaliar imediatamente com 50% a mais. O que Lula fez? Nada. Ele enviou alguém para negociar. Por isso digo que Lula não tem a mesma estatura que Maduro ou Petro. Ele é um cara com a cabeça bem estruturada. Eu diria que ele é, de fato, o rival mais difícil para os Estados Unidos estrategicamente, mas me parece que o que os Estados Unidos querem mesmo é que ele perca a eleição no ano que vem e não brigar com ele. Vamos ver. Atenção, Carlos, quero te mostrar algo. Quero compartilhar atrás da TV pública imagens que chegam de última hora de Germán Marcucci. Ele vai mostrar agora, relacionado ao que falávamos sobre a onipresença de cadáveres e vítimas fatais. Olhem o que é isso. Essas imagens são realmente muito fortes e impactantes. Agora estão empilhando os corpos na Praça São Lucas, nesta entrada, que é a Rua José Rucas. Isso fica em Penha. Esse é o nome do lugar no promontório, que é o local onde praticamente todas as batidas policiais aconteceram. Quero dizer, incursões. Olha só isso, Guilherme. Incrível. E, obviamente, os vizinhos estão reclamando. Este é um trabalho que a televisão está fazendo. Se não me engano, existe a televisão pública brasileira. Como pode ser que não estejam cobertos, não haja uma lona, não estejam protegidos? Vamos ver o que acontece. Qual que é a explicação? Eu ainda não tinha visto as imagens. Me disseram que estavam colocando-as no local e não permitindo a aproximação da polícia. Por isso não estão cobertas. Mas seriam danos colaterais? Não. Existem duas versões aqui. A informação que me chegou foi do governo do Rio de Janeiro, obviamente, e diz que todos os mortos eram soldados porque estavam atirando em nós. Temos 5 mortos, 5 soldados mortos. Então, é isso que me diz. Não me surpreenderia se houvesse efeitos colaterais. Claro, Carlos, também. Quando um cara entra em combate e alguém cruza o seu caminho, ele também atira nessa pessoa. Exato. Na minha opinião, essa região está no início de uma crise, não no fim dela. Com certeza, sem dúvida, teremos hoje, durante o dia e a noite, provavelmente um contra-ataque do Comando Vermelho. Hoje, ouvi no rádio que diziam que a polícia realmente não esperava a tecnologia avançada que o Grupo Vermelho possuía. Você tem alguma informação sobre isso? Porque dizem que eles tinham drones, tinham armas, tinham granadas, estavam muito bem preparados, estavam prontos para um ataque desse tipo. Sim, eu acho que o ataque surpreendeu e por isso a reação não causou mais vítimas na força de choque do governo do Rio de Janeiro, mas a minha informação é que eles sabiam perfeitamente que o grupo tinha material muito importante. Por isso, quando se virem as imagens do momento em que entram, ainda eu não vi nenhuma imagem do momento em que entram. Disseram que iam me mandar e eu as enviarei se me mandarem. Quando entram, entram com veículos blindados, ou seja, entram como se fossem tanques na favela, com eles atrás de imensas placas e entram atirando em gente que atira neles, e você vê nisso, me contaram, ainda não vi, que começam a aparecer os drones kamikaze. Os drones kamikaze são drones que vêm com uma bomba dentro. Então eles te mandam com um joystick para impactar direto. Claro, mandaram, segundo o que me disseram, mais de 50 drones kamikaze. Carlos, Guilherme, isso é importante, deixa eu acrescentar. Muitos moradores relatam que os corpos apresentam ferimentos de bala na nuca, ferimentos de arma branca nas costas e lesões nas pernas. E eu te pergunto, Carlos, existe a possibilidade de que esses narcotraficantes tenham pegado vizinhos e os tenham matado de propósito? Também para gerar esse banho de sangue e causar também uma crise política e social? Não falo do que não conheço, mas podem haver dois tipos de situações. Primeiro, pode haver execuções por parte das forças de combate que entraram ali. Pode haver, também é possível que eles tenham matado alguém, informantes. Porque a operação das forças cariocas, a força do Rio de Janeiro, foi uma operação que atingiu o âmago da questão e deteve imediatamente os 2 chefões do comando de Bermelo. Isso é traição. Portanto, é provável que haja execuções baseadas em denúncias, mas não gosto de falar sobre informações que não tenho. Acredito que nesse tipo de combate tudo pode acontecer e que é muito importante que, uma vez terminado o combate, a responsabilidade deve ser definida. Localização: área perto do rio. Claro, é aqui que a verdadeira diversão começa. É assim que parece. Essa é a entrada da Rosina. Exatamente. Essa é a maior favela do Brasil. É a favela que você vê ao ir ao Rio de Janeiro?
Aliás, um colega meu, Gonzalo Sorbo, jornalista americano que está de férias no Rio de Janeiro, mencionou e mostrou imagens de como é a cidade. E pelo que me disseram, Carlos, você deve saber muito mais sobre isso, que nem todas as áreas são afetadas. Não, claro. Por exemplo, Ipanema está funcionando normalmente. Sim, mas... O que acontece é que, por que as ruas estão ficando vazias? Porque ninguém sabe onde o Comando Bermelo vai reagir. Por quê? Porque, de fato, essas são duas áreas muito localizadas, muito próximas da Rosinha, realmente. Agora, fique esperto porque a vingança pode acontecer em qualquer lugar. Justamente nesses lugares. Eles têm traficantes em todo o Rio de Janeiro. Então um traficante não pode deixar de obedecer a uma ordem, senão leva um tiro na nuca. Vamos ver o que acontece. Digo, esse drama está só começando. Tem um ponto, se eu puder acrescentar, Guilherme, que me contaram, que na verdade o que está... Desculpa, vou te falar sobre isso. O problema é o que pode vir por trás para as forças locais, se não aparecerem forças federais. Você já deu algum tipo de resposta, mas digo, aqui quem está atuando são as forças do Rio de Janeiro. Só isso. O que precisa ser feito para que atuem as forças federais do Brasil? Ordem direta do presidente comandante Forças Armadas do Brasil. Ele estará disposto a dar ordem? Minha sensação, não tenho informação, é que ele vai fazer isso. Mas é uma guerra, Carlos. Tem outra pergunta. É uma situação de guerra. Porque se ele der a ordem, Carlos, você sabe mais sobre isso do que eu, mas estará declarando guerra a ele diretamente. A questão é que, no ponto a que chegamos, não entendo como podemos voltar atrás. Como o Comando Vermelho administra fortunas imensuráveis, ele controla milhares de pessoas por motivos de conexão. Claro. E ele vai reagir, não vai ficar parado. A única coisa realmente grave que aconteceu na época foram os esquadrões. Os esquadrões eram grupos de matadores de aluguel pagos por comerciantes para matar ladrões. Esquadrões da morte onde havia 7 ou 10 mortos. Exatamente. Esse é o único precedente grave que existe em relação a isso, que foi realmente algo violento que fez com que o Comando Vermelho recuasse. Mas o Comando Vermelho cresceu vertiginosamente nos últimos 2 anos, assim como cresceu o Comando Capital em São Paulo. Então eu digo, isso pode ser um conflito de uma magnitude muito significativa. E por isso eu dizia, porque não conheço mais do que estou dizendo, não sei o que vai fazer. O Lula, mas pode ser que ajude. Acho que vai ajudar. Acho que ele não pode, de forma alguma, permitir que isso continue acontecendo. E ele sabe que tem um jeito de impedir que essa situação persista. Como? O Partido dos Trabalhadores dê a ordem para a calma. Vamos ver. Há um problema. Significa, desculpe. É tudo o que vou dizer. É por isso, por que não? Que muitos estão por dentro, que muitos estão infiltrados. Muitos são cúmplices. Veja, muitos têm palavras que chegam ao comando. Mas é isso que você quer dizer. Eu te interpreto. Acalmem-se. Vamos parar com isso porque vai terminar em massacre. Claro, tudo bem. Mas, Carlos, até onde seja o Lula ou qualquer presidente que venha depois vai permitir que exista um comando paraestatal, que exista um Estado dentro dos tratados com suas próprias regras. Bom, mas em algum momento isso tem que acabar. Sim? Guilherme, mas isso já faz tempo, reitero, procurem todos vocês no Google e vejam o que fez o Comando Capital, o primeiro comando da capital, naquela época, naquele famoso assalto que mencionei antes. Procurem por assalto a carros fortes. É a fronteira entre o Paraguai e o Brasil. Chegaram até a fazer uma série de televisão sobre isso. Que? Eles fecharam a fronteira. Fecharam a fronteira. A cláusula de fronteira era do primeiro Comando Capital. Disseram que aquele estava cruzando a fronteira do Paraguai para o Brasil. Claro. Já existe um estado dentro de outro estado há tempos. Agora vamos mostrar isso de que falava o Dr. Rucal sobre os mísseis terra-terra que lançavam. Mas veja, Germán, nos situando, estávamos falando da zona onde tudo isso está acontecendo. Conte para nós. Claro, aí o que podemos ver no mapa é algo que também estamos acostumados a ver por aqui. Bem, este é o bairro, o início do que é praticamente uma favela no morro. Isso já é lá no alto. Estamos a uns, pelo que entendo? Não. Desculpe, isso é o que você vê quando chega... A Rio Caneira? Não, você não entra aí. Não, você não entra. Isso é na frente. Isso é o que você vê de baixo, evidentemente. Isso é o que você vê de baixo. Não é como se você simplesmente entrasse lá. Este é o bairro de Penha e o Alemão fica bem perto. Peço perdão, Germán. Tudo isso é controlado pelo Comando Vermelho? Eles são responsáveis por todo esse comércio aqui? Sim. Tudo pertence ao Comando de Bermelo. Quem se opõe ao Comando de Bermelo morre. No entanto, as características das tensões internas e externas não são as mesmas em todas as favelas. O Alemão é claramente o centro porque ali estavam os dois chefes. Visíveis.
Existe um líder com nome e sobrenome? Sim, 2 líderes que estão presos. Não tem os nomes aqui porque, além disso, eles usam nomes fictícios. A musa do crime é uma que Se chama... é a Pinha do Comando Vermelho. Ela foi morta a tiros. Existem algumas imagens muito fortes, incluindo uma foto de uma mulher fumando um baseado. Penélope e a Pinha eram os apelidos desta... Eles também não são os líderes absolutos. Isso é o... que morreram, mas 2 foram presos. E havia 2 chefes acima deles, mas o que posso afirmar, sem dúvida alguma, é que acima deles existem figuras muito mais importantes que não fazem parte da família. É isso que acontece aqui. Mas eles moram aqui no Brasil? Sim, não todos moram no Brasil. Sim, moram no Brasil, nos melhores bairros do Brasil e com uma segurança pessoal que até o Lula gostaria de ter, a segurança pessoal que eles têm. Tenho que ir, cara. Só uma, mais 2 minutos, uma manhã muito agradável. Só uma, Carlos. É audiência, Carlos. Sim, mas tenho 2 canais me ligando e dizendo, sai do programa do Andino, mas são nossos, Carlos. Onde está seu coração, Carlos? Só uma. Aqui. Carlos, que importância isso tem? A esposa de Luiz Lula da Silva, que faz parte do Partido Trabalhista e dizem que de alguma forma protege pela esquerda. Você entrou pesado, Carlos. Olha, a esposa de Lula tem um imenso poder sobre ele porque é uma mulher jovem com um nome importante que o conheceu na prisão, no que alguns chamam de armadilha de mel do Partido dos Trabalhadores. Lembrem-se que a primeira esposa de Lula, Marisa, faleceu. Ele ficou muito sozinho e a partir disso ela entra na vida de Lula e se torna um fator fundamental porque comanda a ala esquerda do Partido dos Trabalhadores. Agora, eu não tenho nenhuma evidência de ligação dela com o narcotráfico. Mas desculpe, o que você está dizendo é uma loucura. Não, o que eu estou dizendo, Carlos, mas dizer que a esposa do presidente tem conivência com os narcotraficantes que controlam o país. O que dizem os meios de comunicação? Quais meios? Brasileiros. Brasileiros que de alguma forma, por ela ser muito de esquerda e que isso também está com a esquerda, de certa forma, existe uma ideia de não atacá-los, digamos, de deixá-los trabalhar tranquilos. Eu acho que há um setor do Partido dos Trabalhadores que tem conivência, mas não tenho nenhuma prova de que seja a esposa do presidente. Carlos, vou perguntar uma loucura e me interrompa. E bom, isso é a sua cara. Porque isso, na verdade, porque as imagens são contundentes, digo, isso pode chegar a parecer um golpe de Estado contra o Lula? Não, o poder militar no Brasil. Obrigado. Vai conter isso. O problema é o que vai acontecer nesse meio tempo. Quantas vítimas haverá e quantas possibilidades existem de haver outra reação? Porque aqui estamos vendo o Comando Vermelho, não é? O Comando Vermelho é rival do primeiro comando da capital. Mas não me surpreenderia se, caso isso continue, o primeiro comando da capital percebesse que todo o foco do poder central está indo para o Rio de Janeiro e fizesse alguma travessura na fronteira com o Paraguai.